dir dienen und Seelen zu retten für dich. O möchte mein Leben und Wandel sie führen zum herrlichen Licht. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt. Bis in mir das Ebenbild Jesu ganz vollkommen ist hergestellt. Herr, hilf mir zu sein stets geduldig und völlig im Glauben zu ruhen. O lehre mich tun meinem Bruder, wie ich wollte, möchte mir tun. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt. Bis in mir das Ebenbild Jesu ganz vollkommen ist hergestellt. Herr Jesus, verleihe mir Treue, dem Feind will ich stets widerstehen, dass wenn ich der einst muss abscheiden, ich möchte bereit sein zu gehen. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt, bis in mir das Ebenbild
Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós somos gratos ao Senhor que também hoje podemos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus de boca chamada por mensagem de vídeo. Nós somos gratos que seremos fortificados em corpo, espírito e alma, que essa palavra se torna luz diante dos nossos pés, para que nós possamos caminhar adiante a vereda com o Senhor. Eu desejo exortar a todos que estão vindo agora mundialmente: mantei-vos firmes na palavra de Deus, pesquisai diariamente na Escritura, como está escrito em Isaías 34. Nós agradecemos ao Senhor por podermos compreender a palavra de Deus e que o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Eu quero para isso ler uma palavra de 2 Coríntios capítulo 2, versículos 9 até 13. E para isso vos escrevi, e o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, e que não veio a nenhum coração humano, em relação àquilo que Deus preparou aqueles que o amam. Mas para nós, Deus revelou através do Espírito, porque o Espírito pesquisa tudo, também as profundezas de Deus. Pois quem sabe dos seres humanos o que há no ser humano? Somente o Espírito da pessoa que está nele. Também ninguém reconheceu o que há em Deus, mas somente o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, é 1 Coríntios 2, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não como palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por podermos tomar tais preciosas palavras da tua palavra escrita. Sim, é assim. Tu nos enviaste o teu Espírito que nos guia dentro de toda a verdade. Tu enviaste os teus servos cedo e tarde, os quais nos trouxeram a tua palavra. E também hoje, tu abençoarás o teu servo, irmão Frank, e o fortificará em corpo, espírito e alma, para que a tua palavra, de forma poderosa, possa voltar a ti. Senhor, nós te agradecemos que tu és capaz de abençoar mundialmente, consolar, a curar e cumprir e conceder tudo o que é necessário para uma vida agradável a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, que esse dia é um dia especial e que esta palavra a qual nós ouvimos será uma palavra especial, a qual nos corrigirá no caminho reto, no teu caminho. Abençoe a todos nós, Senhor. Esteja conosco com misericórdia também nesse tempo onde não podemos nos encontrar pessoalmente. Nós estamos ligados contigo e no teu Espírito. Por isso te agradecemos. Te damos
Te damos a honra e todo louvor, gratidão que nós podemos trazer no Teu maravilhoso, glorioso nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos vocês de todo o coração. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa de introdução. Nós voltaremos a ela. Todos da Suíça, especialmente da Áustria, de todos os países europeus, nós saudamos todos e também todos os outros países nos deixam saudar. Nós, de fato, estamos mundialmente ligados com o Senhor e uns com os outros. O irmão Mwamba de Kolwezi, ele me disse, desta vez você também que passar saudações minhas. Nós somos gratos ao Senhor pelas transmissões, pelas reuniões que nós podemos ter, e todos mundialmente têm parte. Nós somos gratos ao Senhor pelos irmãos que se tomam tempo para ordenar tudo, e também as reuniões individuais para editá-las e para que então possamos passar adiante. Também somos gratos que nos anos 80, de forma parecida como o irmão Branham nos anos 60, de fato, chegamos sempre ao centro, ao núcleo das coisas e proclamamos todo o conselho de Deus. Também, em relação àquilo que está acontecendo atualmente sobre a terra, nós não entraremos em maiores detalhes. Cada dia vem novas notícias, mas nós pensamos especialmente de todos no Haiti e também no Afeganistão, em todos os lugares onde pessoas estão em aflição. Que Deus possa conceder graça, que esse tempo encontre o seu fim, e nós cremos que nós de fato não somente vivemos no tempo do fim, mas chegamos no fim do tempo do fim. Mesmo se pensamos em Jerusalém, por um lado, o Hamas, do outro lado, o Estado Islâmico, do outro lado, a Al-Qaeda. Em todos os lugares acontece algo. Quem pode explicar-se isso? Nosso Senhor, Ele predisse. Então, naturalmente, a ênfase colocou, então, quando virdes tudo isso, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Amados irmãos e irmãs, aqui na Suíça, na Áustria, nos países vizinhos e em todo o mundo, nós somos muito, muito gratos a Deus, que não somente
pregamos sobre aquilo que Deus fez nos dias de Moisés, ou nos dias de nosso Senhor, ou dos apóstolos, mas que nós, pela graça de Deus, pela direta direção e guiação do Espírito Santo, fomos introduzidos e nos foi mostrado aquilo que Deus preparou para esse período da era da igreja, o que Ele prometeu. Uma coisa é o cumprimento das profecias bíblicas em todos os povos e línguas e em Israel. Também o aquecimento global, a mudança climática, tudo foi predito. Nós mencionamos isso muitas vezes em nossas pregações, mas para nós se trata que nós cumpramos a missão que o Senhor nos concedeu. E, preciosos irmãos e irmãs, deixe-me falar isso claramente. Tão certo quanto Moisés recebeu todos os detalhes mencionados, indicações, ele recebeu o que deve ser feito, como deve ser feito. As medidas foram dadas. E se então caminharmos adiante, quando Elias, ele deveria cumprir a sua missão, também lhe foi dito precisamente o que ele deveria fazer. Quando João Batista ele surgiu, ele sabia precisamente quem ele era, o que ele era e qual era a tarefa que através do seu ministério deveria se cumprir. Irmãos e irmãs, isto eu terei que dizer algumas vezes. E mesmo se contemplamos, se reconhecemos a missão do irmão Branham contemplando biblicamente que de fato do Senhor lhe foi dado uma missão e que ele deveria trazer a mensagem bíblica, e como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim ele foi enviado com a mensagem pura bíblica, foi enviado para que a congregação no fim pudesse ser levada de volta ao ponto onde esteve no princípio, como corpo do Senhor, como congregação do Deus vivo. Irmãos e irmãs, isto somente reconhecerão todos que, de fato, pertencem à congregação dos primogênitos, não aqueles que são religiosos ou pertencem a uma congregação, mas aqueles que de fato, através do Espírito Santo, foram batizados no corpo de Cristo e, de fato,
são guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade da palavra, foram introduzidos a ela. Vamos falar isso com toda a clareza. Já nos primeiros versículos do Antigo Testamento, em Gênesis 1, nos é relatado o que de fato aconteceu. O que é o importante nisso? Que o Espírito de Deus, ele parava sobre toda a terra, e aquilo que Deus, o Senhor, o que ele chamaria a existência pelo seu falar, que pudesse acontecer. Somente lá, onde o Espírito de Deus está presente, a palavra escrita pode se tornar a palavra viva, revelada. E irmãos e irmãs, se está escrito, quando o Senhor, ele se revelou a Moisés na sarça ardente, que ele deveria tirar os seus sapatos, porque estava na presença de Deus, o Senhor, em santo chão, e o Senhor falaria com ele. Também nós pisamos chão santo. Também nós temos que ouvir a palavra de Deus em temor, aceitá-la, crer, recebê-la revelada. E assim nós vemos que agradou a Deus o Senhor desde o princípio, através do Espírito de Deus, ser atuante. E se então, do nascimento do Redentor, se lemos disso, Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo virá sobre ti, e o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Então, não somente a promessa, mas o poder do Espírito Santo acompanha a promessa e a deixa se tornar realidade divina. Assim, a congregação do Novo Testamento começou. Esperai em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder das alturas. E então aconteceu, como todos nós sabemos, em Atos dos Apóstolos 2, que um poderoso bramido do céu veio e o Espírito Santo preencheu todo o salão e todos que estavam dentro dele. Assim começou a congregação do Novo Testamento. A promessa se tornou realidade. O Espírito Santo foi derramado e a congregação foi trazida à vida. Irmãos e irmãs, nós não podemos olhar para nós mesmos, mas nós temos que e podemos que olhar para o Senhor. De forma geral, nós todos estamos em grande expectativa, mas se nós contemplarmos
jamais houveram tantas provações nas famílias, nos casamentos, dos filhos, para jovens e velhos. Não houve tantos como agora, mas uma coisa nós sabemos: Deus é fiel e cada palavra de Deus é verdadeira e cada promessa se cumprirá. E o Espírito de Deus, Ele se preocupará para que sejamos revestidos novamente. O que se refere a nós, assim nós cremos que o Senhor, Ele finalizará a sua obra com a congregação do Novo Testamento e que o irmão Branham, ele cumpriu a sua missão de acordo com a Escritura. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para todos que têm dificuldade com isso e dizem, isso se refere a Israel, isso se refere a João Batista ou a Elias, que ainda virá junto com Moisés. Não, aqui se trata que nosso Senhor, na unidade, no singular, em Mateus 17, após Moisés e Elias terem aparecido com ele no Monte da Transfiguração, lhe foi dito, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas ao estado correto. E nosso Senhor permanece no céu, de acordo com Atos Apóstolos 3, 17, 18, 19, até que tudo tenha sido trazido ao estado correto na congregação. E por isso, com o ministério do irmão Branham, não chegou tudo ao fim. Não. Foi uma continuação, um novo começo. O irmão Branham, ele somente trouxe a mensagem dos Estados Unidos da América, mas deveria ser trazida a todos os povos e línguas, pois assim o nosso Senhor anunciou este Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Justamente isto aconteceu. Nós podemos exclamar isso em alta voz. Hoje, esta Escritura, esta promessa se cumpriu diante dos nossos olhos. Também eu, em muitos anos, eu preguei somente na Alemanha, na Suíça e na Áustria, mas então veio o tempo para os países vizinhos, e então veio o chamado divino no dia 2 de abril de 1962, que guiou então para que após a partida do irmão Branham, a mensagem divina da pura e santa palavra fosse carregada mundialmente. Irmãos e irmãs, deixe-me
somente dar 2, 3 exemplos para que vocês compreendam o que é pensado. Eu não mencionarei o nome das pessoas e também não mencionarei a igreja, a congregação religiosa, o fundador de uma grande congregação cristã. Em 1 Coríntios 1, leu, onde Paulo disse: o Senhor não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Em toda a sua vida, ele pregou e sequer uma única pessoa ele batizou, porque ele mal compreendeu uma única palavra. Ele deveria ter lido anteriormente, lido o que está escrito posteriormente, e então, nos Atos dos Apóstolos, deveria ter lido adiante. Eu digo somente para ressaltar quão importante é de pegar a palavra de Deus e compreender corretamente a palavra de Deus e o que está escrito e ordenar corretamente. Uma das maiores congregações cristãs se refere à palavra Atos dos Apóstolos 2, versículo 38, e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo, assim recebereis o dom do Espírito Santo. E esta congregação de fé batiza adiante no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas afirma que todos os batizados com o batismo ao mesmo tempo receberam o Espírito Santo, e desde a sua fundação não houve sequer uma hora de oração na qual crentes dessa congregação de fé tivessem pedido pelo batismo do Espírito. Vocês sabem que dor isto significa para mim? Que grandes congregações cristãs espalhadas, mundialmente reconhecidas, confissões de fé reconhecidas mundialmente, desde o princípio foram enganadas. Tal dor. Eu não quero entrar em mais detalhes de outras coisas, mas vocês sabem todos, se na igreja estatal, seja na católica ou protestante, igreja protestante, 3 gotas de água são colocadas na testa de um bebê, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e então se diz: agora você é nascido de novo, agora você é um cristão, agora você tem batismo e tem o Espírito Santo, recebesse. Isso tem que ser passado diante dos próprios olhos. O que deu errado, tudo que deu errado na completa cristandade, mas agora somente a consideração. Desde os dias da reforma religiosa, Deus fez um novo começo. Já 100 anos antes da reforma religiosa, o Espírito de Deus, de forma poderosa, começou a atuar. Nós não queremos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas
em cada avivamento, chegou mais próximo, cada vez mais próximo daquilo o que a Bíblia ensina: arrependimento, batismo, fé, batismo no Espírito, até o avivamento pentecostal. E agora nós temos a última mensagem divina, que a todos, independentemente de que congregação de fé pertençam, chamou para fora, preparou ou está preparando, está chamando, o Senhor está chamando de todos os povos, línguas e nações para fora. Nós somos gratos ao Senhor que podemos ter essas transmissões a partir de Zurique, e agora, com a ajuda de Deus, voltaremos à palavra de introdução, e já uma passagem bíblica leremos antes da palavra de introdução. Nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Graças seja ao Senhor. O apóstolo Paulo teve um chamado divino, uma responsabilidade diante o Todo-Poderoso Deus. E se eu hoje digo, o irmão Frank recebeu um chamado divino, tem uma direta responsabilidade diante de Deus, e nós estamos como despenseiros dos mistérios de Deus, fomos colocados, e antes de chegarmos a proclamar os mistérios de Deus, estavam ocultos na palavra, pudermos então ser despenseiros disso, eles tinham que ser revelados, e foi necessário o ministério profético para que os mistérios fossem revelados, porque a palavra vem aos profetas e eles passam adiante. Paulo não somente queria ser visto como pregador, evangelista, ou como ensinador, ou apóstolo, mas como despenseiro de Deus, colocado por Deus, para despensar os mistérios de Deus, para que a santa palavra de Deus pudesse ser passada adiante pela graça. Então, naturalmente, a consideração que nós temos que ser encontrados fiéis quando aparecemos diante do Senhor. E eu agradeço ao meu Deus. Esse não é o meu mérito, esta é a direção do Espírito Santo. Sequer uma vez eu me desviei ou me tornei vítima de uma interpretação, mas os preciosos mistérios da palavra, do conselho de salvação de Deus, assim como
foram revelados a Paulo, os apóstolos e também ao irmão Branham, também foram revelados a mim. E eu fielmente os passei adiante ao Senhor. Seja gratidão por isso. Por favor, amados irmãos e irmãs, nós temos a ver com pessoas, nós não fomos ordenados por pessoas, nós não visitamos uma escola bíblica para sermos ensinados, nós fomos introduzidos por Deus com a plena responsabilidade de passar adiante o que nos foi confiado. E eu posso, no nome do Senhor, dizer: não acrescentamos nada, não interpretamos nada, não retiramos nada, mas todo o conselho de Deus, pela graça, nós proclamamos. Agora nós chegamos à maravilhosa palavra de introdução e então contemplaremos os versículos individualmente. Nós lemos de 1 Coríntios 2, a partir do versículo 4 a 10. 1 Coríntios 2, a partir dos versículos 4 a 10. A minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém. Aqui nós temos, não com palavras impressionantes, com palavras de sabedoria, não em línguas estranhas, termos de línguas estrangeiras para dar a impressão que nós sabemos algo especial. Não. Em simplicidade, nós proclamamos a santa e preciosa palavra, passamos adiante essa palavra e caiu no coração das pessoas, e todos que agora de fato dão fé à mensagem não a recebem com suas cabeças, não discutem sobre ela, mas cai nos corações e, através do Espírito Santo, lhes é revelado. Por favor. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Também isto tem que simplesmente ser enfatizado. O mesmo vale também para o nosso tempo. Não sabedoria humana. Devo-vos dar um exemplo. Eu espero que os adventistas do sétimo dia me perdoem, mas se eles pegam Apocalipse 1, quando leem do dia do Senhor, então eles falam, esse é o sábado, esse foi o sábado, o sábado. E para dizer algo ainda, se a Bíblia fala do selo de Deus, então falam, este é o segurar do sábado, o seguir o sábado. O que pessoas fizeram, o que trouxeram ao povo, suas próprias interpretações, seus próprios pensamentos, eles passaram adiante.
Nós somos gratos a Deus que, de fato, nós podemos deixar o passado atrás de nós e tudo o que pessoas ensinaram em suas igrejas e ainda ensinam, nós podemos esquecer e deixar para trás e somente podemos nos aprofundar o que está escrito na palavra de Deus. Por favor. Versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia. Amém. Que Deus ordenou antes dos séculos. Nós somos gratos ao irmão Scherer, que escolheu tal palavra, tal maravilhosa palavra para a introdução. Nós não carregamos sabedoria humana, mas a sabedoria oculta, mas nos revelada a nós, a sabedoria de Deus revelada a nós, e todos que são de Deus, pelo mesmo Espírito Santo, são guiados dentro de tudo o que pelo Espírito de Deus está escrito na palavra de Deus. Primeiro, foram principalmente os profetas que, debaixo da inspiração e unção do Espírito Santo, estavam para proclamar a palavra. Então, os apóstolos que estavam sobre a mesma inspiração do Espírito Santo, e aquilo que estava escrito foi revelado, e o Novo Testamento é o resultado do Antigo Testamento. Tudo foi iluminado, tudo foi escrito. E vamos falar de fato, mais uma vez, de coração. Nós não proclamamos sabedoria humana, mas a sabedoria divina que está oculta na palavra, mas como Paulo expressou, através de revelação, lhe foi participado o mistério de Deus. Através de revelação do Espírito, me foram participados todos esses mistérios. Cada tema sobre o qual o irmão Branham falou, me foram revelados. Não permanece sequer uma pergunta que reste, porque tudo o que o profeta disse, nós levamos de volta para a Escritura e pudemos ordená-la lá dentro e para sempre deixamos valer Deus e a palavra de Deus. Vamos falar novamente. Deus nos revelou através do Espírito Santo, porque desde antes
da fundação do mundo, nós fomos eleitos para isso, então seja dada gratidão ao nosso Deus por isso. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam, os que o amam. Também aqui nós temos pensamentos poderosos de Deus. Ouvimos aqui. Quão gratos podemos ser que Deus nos agraciou de tal forma e que agora, nesse tempo, de fato, podemos ser guiados dentro de tudo. Nos dias do nosso Senhor, o Senhor teve que chorar sobre Jerusalém. Os sumos sacerdotes, os escribas, os saduceus, os fariseus, todos eram cegos guiando a outros a cegos. Assim está escrito. E se um cego guia o outro cego, então dois caem na cova. Também esta é uma dor que o nosso Senhor, naquela época, Ele deixou passar sobre si. Ele veio aos seus e os seus não o aceitaram. Ele se colocou no Monte das Oliveiras, olhou sobre o belo vale do Getsemane até o monte do templo e chorou amargamente sobre Jerusalém e disse as palavras: ó Jerusalém, Jerusalém, se conhecesses agora neste teu tempo, se tivesse reconhecido o que te serve para a tua paz, mas agora está oculto aos teus olhos. Por que ficou oculto? Porque eles não aceitaram aquele do qual se tratava. Pelo contrário, e o denominaram de Beelzebu e de formas diferentes e ofenderam de tal forma, eles não reconheceram a hora mais importante da sua história, não reconheceram e sofrem até hoje como nenhum outro povo. Irmãos e irmãs, e agora eu me pergunto, o que acontecerá com todos sobre os quais o Senhor, no nosso tempo, tem que chorar? Simplesmente tem que chorar. Olha sobre toda a terra, sobre todas as 350 igrejas e congregações cristãs. Ele olha sobre toda a terra. E o que é o resultado? Eles não reconheceram a hora da visitação divina, a hora na qual profecia bíblica se cumpre. Não reconheceram essa hora. E vamos falar também isso. Todos
que aceitaram o ministério de João Batista, a estes, o homem de Deus pôde dizer: eu vos batizo com água para arrependimento. O que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Todos que deram fé à mensagem de João Batista pertenciam aos primeiros 3.000 que no dia de Pentecostes estavam lá e se deixaram batizar no dia mais importante da fundação da congregação do Novo Testamento. Quem agora estará junto quando Deus conceder o aperfeiçoamento, quando Ele enviar as chuvas tardias, quando Ele conceder a plena restauração, quando Ele mais uma vez moverá céus e a terra? Todos que agora creem na última mensagem divina, creem de fato a Deus, porque creem a promessa que Deus deu e vem a promessa do seu cumprimento e vivenciam tudo pessoalmente. Somente podemos com pleno coração afirmar: bem-aventurados são os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Bem-aventurados quem encontrou graça diante de Deus. Para quem vale isto? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não o que num conselho de igrejas foi definido, mas o que o Espírito Santo, que fundou a congregação, que inspirou os profetas, que inspirou os apóstolos, que com o irmão Branham esteve, que hoje está conosco. Somente quem pode crer isto, o que Deus determinou para esse último período, e tem parte nisso, então vivenciará tudo até o aperfeiçoamento e arrebatamento no retorno do Senhor. Mais uma. Nós lemos versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus pesquisa tudo, guia para dentro da verdade. Ele revela a verdade, revela a palavra. Também nos revelou a Deus. Somente através do Espírito Santo nós poderemos entender a revelação de Deus em Jesus Cristo. Em todos os contextos poderemos reconhecer que tudo que faz parte, tudo Deus fez assim, para que não pessoas com a sua compreensão fizessem algo, mas sim que o Espírito de Deus guiasse os filhos de Deus de clareza a clareza. E nós somos, de fato, de coração, gratos a Deus, que nós reconhecemos que promessa no nosso tempo estava determinada para a congregação
e pela graça, no nosso tempo se cumpre. Mais 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém. Vocês leram todos juntos e ouviram? Amados irmãos e irmãs, Paulo, ele não falou no singular de si, mas nós todos, você e eu, em cada povo, em cada nação, em cada terra, sobre a terra, nós todos, que nós cremos agora a Deus, por favor, leia a parte mais uma vez. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso nós podemos ler repetidamente. Nós todos, não somente você, Paulo, ou você, Pedro, ou Tiago, ou João, não somente você, irmão Branham, não somente você, irmão Frank, mas nós todos que demos fé à mensagem divina, a nós foi pela graça revelado. E eu, de fato, parto do princípio que teríamos que falar mais uma vez numa transmissão ao vivo, falar de todas as coisas que deram errado, com referência ao profeta, mas também isto eu desejo enfatizar mais uma vez. Vocês podem imaginar que irmãos que conheceram o irmão Branham pessoalmente, com os quais e eu também estivemos juntos, diante dos meus olhos, fecharam a Bíblia, colocaram de lado e disseram: a Bíblia todos têm. Então pegam as pregações do irmão Branham e então leem citações delas. Nós todos, nós abrimos de fato ainda melhor, ainda mais a Bíblia, e se cumpriu então o que está escrito nos Atos dos Apóstolos, e pesquisaram diariamente nas Santas Escrituras se assim de fato se comportava. Por favor, pesquisai diariamente nas Santas Escrituras. Não se refiram ao irmão Branham, não se refiram ao irmão Frank, refiram-se a Deus e à Santa Palavra de Deus. Nós somente somos servidores com a responsabilidade de proclamar os mistérios, passar adiante os mistérios de Deus como despenseiros desses mistérios. Para sermos fiéis, nós somente passamos adiante o que o Senhor, pela graça, nos concedeu. Vamos resumir, amados irmãos e irmãs, este é de fato o período mais importante na história da humanidade. E se eu penso nisso, que o Senhor
pessoalmente para mim. Ele repetidamente falou, me deu indicações. Irmãos e irmãs, eu, em uma transmissão ao vivo, eu relatarei algumas coisas por gratidão. Relatarei como o Senhor, desde o princípio, guiou tudo e direcionou tudo. Nos últimos dias, eu ouvi as pregações que o irmão Branham, em 1955, em Karlsruhe, na Alemanha, que ele fez lá em Zurique, na Suíça. Eu me alegrei muito mesmo. Eu agradeci a Deus de coração que eu pude estar entre os ouvintes, ouvir tudo e ver tudo, e desde o começo ter encontrado graça diante de Deus, e sabia do primeiro dia, desde a primeira reunião já em agosto de 1955, este é um homem de Deus. E posteriormente eu cheguei a saber da missão. Deus, o Senhor, a Ele seja a gratidão. Muitos olham de volta para Lutero, para Wesley, para John Smith, para todos os homens de Deus que nos últimos séculos foram usados por Deus, também Zwingli, Calvino e outros homens de Deus. E nós somos gratos que podemos mencionar o irmão Branham e agradecer ao Senhor que Ele enviou o seu profeta no nosso tempo, e tudo que faz parte do conselho de Deus, para que tudo isso fosse revelado e nos colocar como despenseiros dos mistérios de Deus. Sejam abençoados com a bênção do Deus vivo. O Senhor, nosso Deus, conceda-vos revelação para que possais reconhecer esse dia, esse tempo, o mensageiro e a mensagem, e vos deixar corrigir por Deus e ser trazidos ao estado primitivo no qual a congregação estava no princípio. Lá, nós, através do poder do Espírito Santo, somos como congregação ensinada, trazidos de volta a isso. Tão certo, se nós aceitamos a palavra profética, a palavra de ensinamento, tudo o que está na Bíblia sobre a congregação do Novo Testamento, tudo que está escrito lá, como estava no princípio, na fundação, pelo Espírito Santo, assim, agora no fim, estará. E vocês todos, eu me incluo também, e nós todos teremos parte nisto, daquilo que Deus fará finalizando, e nós estaremos lá quando o Senhor retornar, e nós seremos elevados para cima para estar com Ele. Sejam todos abençoados aqui em Zurique, na Suíça, na Áustria, em todos os países vizinhos. Sejam abençoados em todos os povos, línguas e nações. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, e agradecei ao Senhor
que Ele não mais precisa chorar sobre vocês, porque vocês reconheceram o dia e a hora na qual as promessas para esse tempo se cumprem. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos para a oração. O irmão Borg orará conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa palavra que nós ouvimos. Nós te agradecemos que nós podemos reconhecer a nossa hora, o dia, a mensagem e o mensageiro. Por essa graça, nós te agradecemos de todo o coração. Nós pedimos a Ti, abençoe todos os irmãos e irmãs na Suíça, na Áustria, na Alemanha, mundialmente, que agora viram essa transmissão e ouviram ela, que foram abençoados por Tua viva palavra. De coração, nós te agradecemos a Ti por tudo. No nome de Jesus. Amém. Aus den Enden Steinen bauet Christus seinen Tempel hier. Darum nur auf Jesus schauen, haltet hoch sein Reichsbanier. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Jeder, der den Herrn gefunden, hier ein Stein des Tempels ist, und die Steine sind verbunden durch die Liebe Jesu Christ. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Fleißig werdet nun um Steine für den Tempel unseres Herrn, die er füget stets alleine in den Bau, wie er's auch gern. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Wirket bis der Bau vollendet, eingefügt der letzte Stein, dann das Bauen ist beendet und wir gehen zum Himmel ein. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist